Olá para quem escuta, aqui quem fala é a Esther. Esse é mais um episódio do nosso bloco de educação e atualidades, onde pretendemos contribuir com os vestibulandos e vestibulandas, concurseiros e concurseiras. E eu sou o Leandro Nieves. O tema do podcast dessa semana é sobre Palestina e Israel, cujo tema reapareceu com muita força nos últimos dias e queremos aqui fazer uma compreensão mais didática acerca desse tema. É importante dizer que, por ser um tema complexo e com muitos detalhes, ele será tratado em 2 episódios. Nesse primeiro, falaremos sobre a história da questão Palestina e Israel. Rádio Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura. Palestina é uma região do Oriente Médio, na Ásia, localizada entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. E a questão da Palestina envolve 2 povos, os judeus e os palestinos. Os judeus são de etnia e religião judaica, cujo povo viveu na região de Jerusalém há quase 3.000 anos antes de Cristo, sendo descendentes dos primeiros hebreus. Como afirma a história, os judeus foram perseguidos e expulsos de sua terra natal, cujo momento foi denominado de diáspora judaica. Já os palestinos são de maioria étnica árabe, com religião islâmica, sendo então muçulmanos, ou seja, aqueles que acreditam em Alá. E esse povo, desde 622 d.C., viveram na região da Palestina. Atualmente, os judeus vivem no país criado em 1948, chamado de Israel, com capital de Tel Aviv. Já os palestinos não possuem um país, mas sim uma região de autoridade palestina na faixa Gaza e Cisjordânia, que se localiza dentro de Israel. Uma ala conservadora de Israel acredita que a cidade de Jerusalém é pertencente ao povo hebreu, ou seja, judeu, e buscam a anexação total e indivisível da cidade a Israel. Contudo, a cidade de Jerusalém tem o chamado status quo, que a define como cidade internacional pela ONU, por justamente ser importante para as religiões monoteístas como o judaísmo, cristianismo e até o islamismo. A chamada questão da Palestina é devido ao dilema e à disputa pela Terra Santa na região, pois é reconhecido mundialmente a relevância da criação de Israel e do retorno dos judeus à sua terra natal, mas também é reconhecido como fundamental a terra para os palestinos, já que eles estavam ocupando a região. Vamos agora levantar os principais pontos históricos do tema. Com a diáspora judaica na Terra Santa, surge no século XVIII um movimento religioso chamado de sionismo, com Theodor Herzl, cujo movimento defenderá o retorno de judeus à sua terra prometida, a Palestina. No século XX, a região da Palestina foi dominada pelo Império Turco-Otomano, que se envolveu na Primeira Guerra Mundial. Com a derrota do Império, a região da Palestina tornou-se um protetorado da Grã-Bretanha e o movimento sionista passou a pressionar o governo britânico. A Grã-Bretanha assinou em 1917 a Declaração de Balfour, que legitimou o estabelecimento do retorno de judeus na Palestina. Esta declaração fez crescer o conflito na região, que teve seu auge em 1936 até 1939. Com a descoberta dos campos de concentração nazista e o Holocausto judeu, o movimento sionista ganhou maior força no cenário do mundo. A recém-criada ONU, acreditando que resolveria este problema, buscou em 1947 criar o Plano da Partilha, que previa a criação do Estado de Israel e o Estado da Palestina, sendo que Jerusalém e Belém seriam comandadas pela ONU. Os judeus aceitaram o plano. Já os árabes não concordaram com a divisão, por verem nela um novo desdobramento de uma tentativa dos judeus de expulsá-los da região. Mesmo assim, em 14 de maio de 1948, os judeus proclamaram a criação do Estado de Israel. No dia seguinte, Israel foi invadido por 5 exércitos árabes, marcando a Primeira Guerra Árabe-Israelense, ou Guerra da Independência de Israel. A guerra terminou apenas em 1949, com diversos acordos de cessar-fogo, criando linhas de armistício ao longo das fronteiras de Israel com os estados vizinhos e criando as fronteiras do que passou a ser conhecido como Faixa de Gaza, que foi ocupada pelo Egito, e Jerusalém Oriental, e a Cisjordânia, que foi ocupada pela Jordânia. Após o conflito, o território palestino foi reduzido pela metade e muitos foram expulsos pelas tropas israelenses.
Para os palestinos, esse momento é chamado de Anakba, que em árabe significa a catástrofe ou destruição, pois levou ao êxodo milhares de palestinos e que se tornou a raiz do conflito árabe-israelense. Os estados árabes vizinhos se recusaram a reconhecer Israel enquanto país, o que significa que suas fronteiras permaneceram questionadas. A Segunda Guerra Árabe-Israelense ocorreu em 1956 e também foi chamada de Guerra de Suez, quando Israel invadiu o Egito contra a tentativa de nacionalização do Canal de Suez. O controle do canal interessava principalmente aos países europeus. E o fim da guerra somente veio com a intervenção da ONU, que ocupou a fronteira dos países. A grande mudança nas fronteiras de Israel ocorreu em 1967, com a chamada Guerra dos 6 Dias, ou Terceira Guerra Árabe-Israelense. A versão mais aceita é que o estopim da guerra começou quando Israel, alegando defender-se de um ataque iminente, tomou terra de 3 territórios árabes: Egito, Cisjordânia e Síria. A vitória israelense em apenas 6 dias fez com que o país ocupasse a Península do Sinai no Egito, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a maior parte das colinas do Golã, na Síria. Na prática, isso triplicou o tamanho do território sob controle israelense. Os países árabes, tentando reaver os seus territórios na Guerra dos 6 Dias, atacaram de surpresa Israel em 1973, no dia do feriado judeu Yom Kippur, Dia do Perdão, que ficou conhecido como Guerra do Yom Kippur ou Quarta Guerra Árabe-Israelense. A ONU interveio na guerra e buscou um difícil acordo de paz entre os envolvidos. A não devolução dos territórios ocupados por Israel provocou no mesmo ano a crise do petróleo, que foi protagonizada pelos países árabes com o aumento do preço do petróleo. Essa ação demonstrou pela primeira vez na história o poder de certos países árabes, maiores produtores e exportadores de petróleo no mundo. A ONU reconheceu a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, como defensora dos interesses palestinos, que tinha como presidente o Yasser Arafat. As tensões entre palestinos e israelenses não acabaram. Em um outro momento importante desdobrou-se a chamada Intifada, a Guerra das Pedras, que foi uma insurreição popular dos palestinos com pedras e paus contra o governo de Israel. A primeira intifada começou em 8 de dezembro de 1987, quando um caminhão militar israelense colidiu contra um carro civil que transportava trabalhadores palestinos que retornavam à faixa de Gaza. 4 palestinos morreram. Enquanto os israelenses afirmavam que o motorista perdeu o controle de seu veículo, muitos observadores árabes diziam que o caminhão colidiu intencionalmente contra o carro para vingar a facada mortal que custara a vida de um israelense alguns dias antes. Os meses seguintes foram caracterizados por violência de ambos os lados. Há relatos que os palestinos participantes da primeira intifada tiveram os ossos da mão quebrados pelo governo de Israel como punição. A primeira intifada apenas acabou com o histórico Acordo de Oslo em 1993 entre líderes, com Yitzhak Rabin, premier de Israel, Yasser Arafat, da Palestina, líder da OLP, e Estados Unidos com o presidente Bill Clinton. Esse acordo criou a Autoridade Palestina, que reconheceu o comando palestino na faixa de Gaza e Cisjordânia. Foi também determinado a devolução gradual do território da Palestina ocupado por Israel, como a faixa de Gaza e parte da Cisjordânia. Este acordo rendeu o Prêmio Nobel em 1994 para os envolvidos. Contudo, o acordo foi emperrado. Em 1995, Rabin foi assassinado a tiros por um fundamentalista judeu em Israel, após participação em uma grande manifestação pela paz. O seu assassinato apenas demonstra a dificuldade de instituir a paz na região da Terra Santa. Um outro acordo foi tentado estabelecer a paz, que foi chamado de Novo Acordo de Camp David. Em 2000, neste acordo, os palestinos buscaram em vão reverter o território perdido em 1967 e o direito de retornar dos refugiados palestinos. Porém, o fracasso do acordo resultou na Segunda Intifada. A Segunda Intifada ocorreu entre 28 de setembro de 2000 até 8 de fevereiro de 2005.
e ocorreu com o levante popular e com a participação de grupos militares como o Jihad e Hamas. O grupo Jihad foi criado em 1981 com o nome Jihad Islâmica Palestina. É um grupo militar na faixa de Gaza. O termo Jihad é traduzido pelo dicionário islâmico como luta ou esforço pelo fiel para manter-se em sua fé. Para outros, a Jihad foi traduzida como Guerra Santa, por tratar-se de conflitos armados. Já o Hamas foi criado em 1987 e é a sigla em árabe para Movimento da Resistência Islâmica na Palestina, que é dominado por eles como partido político, mas por outros é chamado de Grupo Terrorista Islâmico. Ele tem dois objetivos: a luta armada contra Israel e a instituição de programas de bem-estar social. Além desses dois, há um terceiro grupo importante na região. Um terceiro grupo é o Al-Fatah, que significa Movimento de Libertação Nacional da Palestina. Criado nos anos 50 pelo Yasser Arafat, controla a Cisjordânia. Com a morte do Yasser Arafat em 2004, o Hamas se fortaleceu e se tornou o líder oficial dos palestinos na faixa de Gaza. Com o grupo, a tensão aumentou entre os palestinos e israelenses. Inclusive, entre 2002 e 2004, com o aumento da violência e tensão, Israel começa a construção do polêmico Muro da Fronteira entre Cisjordânia e Israel e fronteira da cidade de Jerusalém. O muro é chamado de Muro da Separação e é visto como uma violação do direito internacional. E por falar em direito internacional, a ONU reconheceu a Palestina como um Estado observador não membro no final de 2012, deixando de ser apenas uma entidade observadora. A mudança permitiu aos palestinos participar de debates da Assembleia Geral, melhorar as chances de filiação a agências da ONU e outros organismos. Mas o voto não criou um Estado palestino. Israel foi contrário a esse reconhecimento. Um ano antes, os palestinos tentaram, mas não conseguiram um apoio suficiente no Conselho de Segurança. Quase 70% dos membros da Assembleia Geral da ONU reconheceram a Palestina como Estado. Em setembro de 2015, a maioria ampla votou por permitir que a bandeira palestina fosse hasteada diante da sede da organização. Só 8 países se opuseram a isso, entre eles os Estados Unidos e Israel. A questão Palestina e Israel é um conflito muito grande e há dificuldades na consolidação da paz entre palestinos e israelenses. Agora a gente vai estar tentando entender um pouquinho mais disso. As vitórias de Israel nas guerras árabes israelenses, principalmente como a Guerra dos 6 Dias em 67, permitiram ao país judeu aumentar o seu território e a inviabilizar a criação do Estado palestino. Israel se nega em devolver os territórios ocupados de forma ilegal e reprime ações dos palestinos, que consideram como antisionistas. Isso é, que são contra a criação do Estado de Israel e contra a defesa do retorno de judeus para a Terra Prometida. Existe em Israel um grupo conservador que domina o país há muito tempo e que defende que Jerusalém pertence somente a eles e não aos muçulmanos. Os palestinos, que foram contrários ao plano da partilha e sem ter seus territórios devolvidos, migraram para os países árabes vizinhos, enquanto outros resistiram e se militarizaram, iniciando a luta armada. No conflito, existem muitas provocações e atentados em ambos os lados. Israel, que se alega defender, reprime os palestinos com muitas vezes excessos. Já os palestinos, que buscam consolidar a criação do Estado palestino e recuperar seus territórios, sem muita alternativa, partem para ações armadas. Nesse conflito, que parece fadado a continuar, provoca a morte de milhares de civis. Bom, gente, essa foi a primeira parte dos 2 episódios sobre a questão Palestina e Israel. No próximo, nós vamos nos atentar para essa questão na era Trump e os últimos conflitos que aconteceram em 2021. A gente agradece aqui todos os ouvintes da Rádio Geográfica e até o próximo episódio. Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.